Você já sentiu que precisa da validação dos outros para sentir bem com você mesmo? A autoestima oscila entre receber elogios, curtidas, se a pessoa te responde ou não, depender do que alguém fala ou faz, ou aquela sensação que você tem que precisar agradar todo mundo para ter algum valor, ou precisa estar sempre produtiva, nunca pode parar e descansar, porque senão isso está atrelado ao seu valor. Isso faz sentido com você? Fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre como construir essa autoestima de forma verdadeira, partindo de dentro e não da aprovação externa. A autoestima verdadeira não tem a ver com se achar maravilhosa todos os dias. Eu tô arrasando. É algo sobre você se aceitar e assumir todos os seus sentimentos, bons ou ruins, independente de que sejam. É sobre você estar com você, lado a lado, se dar as mãos e seguir nessa jornada. E sem depender muito dos outros. Eu sei que isso pode parecer fácil de falar e difícil de fazer, mas com a construção do dia a dia, a gente vai aprendendo que isso sim é possível. Talvez uma pulguinha atrás da orelha de querer agradar ou de buscar opiniões ou elogios das pessoas ainda exista, mas que isso não depende 100% do que você pensa sobre você. Que o que você pensa sobre você esteja ancorado no auto-amor e que isso oscile menos. Não sei, sinceramente, se é possível ser invulnerável, porque o que as pessoas falam sobre nós importa, principalmente a importância que essa pessoa tem na sua vida. Porque as coisas que as pessoas falam, as pessoas importantes para nós, que nós amamos, nós vamos dar importância para que eles falam. Mas o que aquilo tem a ver com a verdade sua? É isso que você tem que parar para ver. O que isso tem a ver com a minha verdade? Raramente, numa crítica, se for num tom para te ferir, vai ter alguma verdade. Muitas vezes a pessoa está ali tentando te ferir e você acaba se deixando levar porque quer agradar. E aquela pessoa, quando ela fala aquilo, por exemplo, sua mãe falou, nossa, você precisa fazer isso, isso, aquilo. E a gente tem essa questão, vou honrar minha mãe. E ok, é muito positivo isso, mas então, nesse honrar, você acaba aceitando coisas que não são boas também. Então, cadê a honra de si próprio? Esse vínculo com você mesma, de se dar as mãos, sem depender dos outros, é a sua verdade. Quem é você de verdade? É respeitar essa verdade, é viver essa verdade, independente das pessoas, ao máximo que você conseguir. Só que aí vem dois termos diferentes. Um é a autoestima e o segundo é a imagem social. A autoestima vai ser esse valor interno que você mesmo percebe e que se dá valor, mas que pode ser abalada por opiniões externas, porque na verdade, o segundo termo, a imagem, é aquilo como a gente é percebido pelos outros, a nossa imagem ali. Não necessariamente essa imagem pode estar ligada com a autoestima. Então esse é o perigo, a gente confunde as coisas e deixa se levar. E o grande problema está que se a sua autoestima depende do outro, quer dizer, o outro ele tem o poder para elevar e também rebaixar a sua autoestima. Se você está dando esse poder para o outro, não tem como você ter essa responsabilidade. Quer dizer, você está dando essa responsabilidade para o outro. Se o outro me aprovar, eu vou me aprovar. Se o outro não me aprovar, eu não vou me aprovar. Quer dizer, você quer viver uma vida assim? Que cai sobre o mesmo tema que é dar poder para os outros. E eu te digo mais uma vez, tome o que é seu e devolva o que é dos outros. Esse vai ser o mantra desse canal. Tome o que é seu e devolva o que é dos outros. Porque ao passo que se você depende tanto do externo, quando que você vai estar bem? Você nunca vai ter certeza sobre isso. Porque vai estar sempre numa enxurrada de possibilidades. Num mar de possibilidades. As pessoas podem vir falar, nossa, essa roupa não ficou bem. Mas você tá bem. Isso é o importante. Se essa roupa para a pessoa não está bem, o que às vezes é complicado quando a gente tá com uma autoestima frágil, e qualquer comentário, pequeno que seja, nossa, já fere profundamente. E como muitas das coisas que a gente fala aqui, a raiz está na infância. Quando um familiar seu, um colega seu, ao passo que você está construindo essa autoestima ainda frágil, ainda ali de fraldas, ela é criticada. Então isso vai tornando esse termômetro meio quebrado.
Então, ela não consegue medir por si própria, ela precisa dos outros, precisa do olhar do outro. E num certo momento, para a gente entender o nosso valor como criança, a gente sim precisa desse olhar do outro, porque a gente não desenvolveu o nosso próprio olhar. E através do olhar do outro, a gente desenvolve o nosso olhar. Ok, até certo ponto tá legal. E é a forma como você respondeu as coisas que você viveu na infância. Só que agora a infância já passou. Então essa construção, ela já foi feita. E nisso a gente vai lapidar essa construção. Até tem uma imagem muito interessante que eles passam no curso de psicanálise, que é justamente uma pessoa, ela esculpindo a si própria, ela moldando a si própria. Então, o que a gente foi construído até agora, como essa estátua, como esse mármore, agora nós conseguimos transformar. Então, transformar, tirar o que não é bom, os pedaços ruins, que não nos servem, que nós não preferimos e escolhendo o que nós preferimos. E aí vem uma questão que a gente pode trazer numa próxima, mas é como a gente determina as coisas. Ah, eu sou assim. Que diz quem? Você diz, ok. Mas tem uma teoria muito legal que fala sobre os dois polos mesmo, né? Então, se você se sente, você diz, eu sou preguiçoso, eu sou preguiçosa, você tem o poder, e acredite nisso, porque são anos de terapia em mim, nos meus clientes, que eu consigo dizer com toda certeza. Se você está nesse polo, você consegue facilmente transpor para esse. Então, uma pessoa que se considera preguiçosa, ela pode passar por um grau de produtividade. Só que a questão não é só sobre ser preguiçoso. É por que essa preguiça está acontecendo? Por que você não consegue se mover? O que você tem que buscar o que te motiva, o que te move, o porquê, o seu porquê. Essa ideia de buscar nos outros, eu poderia usar uma metáfora como uma pessoa no deserto, ou em qualquer lugar, com muita sede. Eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho muita sede. E eu fico em busca das pessoas me dar copo de água. Ai, que sede, eu consigo pegar minha própria água, mas eu fico em busca das pessoas me dar essa água. Então, é você ter essa noção que você tem todas as possibilidades, todas as capacidades de buscar sua própria água. E aqui vai alguns exemplos. Por exemplo, você posta alguma coisa nas redes sociais e você espera likes, comentários, e aquele comentário não vem. Então, isso vai te deixar para baixo. Olha, o que eu fiz não tem valor, porque eu fiz pensando no valor que o outro me dá. Mas e esse valor? E essa conquista que você você postou, você teve essa atitude? Isso é o valor verdadeiro. E não o que as pessoas vão comentar. É claro que isso, para atingir esse nível, e não digo que eu sou isenta disso, porque todos nós buscamos uma certa aprovação, mas é buscar o mínimo possível, tentar focar no que é verdadeiro para você, no seu valor de si mesmo, é isso. Ai, deixa eu ver se tá gravando, imagina, eu tô falando. Ai, graças a Deus. Entra na questão do não. A pessoa que ela tá com a autoestima abalada, ela vai dizer sim a tudo, porque tem medo de desagradar os outros. Se eu desagradar os outros, eles não vão me abandonar. É muita ferida do abandono. Então, não quer dizer que você vai dizer não para as pessoas e para as situações que as pessoas vão te abandonar. Quem tá com você de verdade vai compreender. Porque não é uma questão de pessoal. E isso é um ponto que eu tenho que trazer aqui. A gente leva muitas coisas pro lado pessoal. E eu quero trazer aqui depois um livro excelente, porque eu li, que são os 4 compromissos. Eu vou trazer aqui resumido para vocês numa próxima. Comenta se você quer aqui que a gente comente, mas leia também por si próprio e fala sobre isso. Tá muito ligado nessa questão ego também, de levar para o lado pessoal. Às vezes a pessoa fala não por uma coisa contra você, mas por uma coisa dela. E não tem a ver com você. Nem tudo tem a ver com você. A gente não é tão importante assim quando a gente pensa que é. Nós somos importantes sim para as pessoas que a gente ama e que nos amam. Mas não somos a última bolacha do pacote, como dizem, né? Que, na verdade, ela estaria quebrada e não estaria tão boa, meio murcha. Então, quer dizer, a bolacha que é a mais importante, que é a última do pacote, que é a mais desejada, na verdade, está quebrada e está murcha. Então, você quer continuar sendo essa bolacha? Não é melhor ser uma bolacha independente, que sai por aí, enfim, ou um biscoito, né? Fica aí o questionamento. E ainda vem a questão da comparação. Ai, porque não sei o que lá.
E nas redes sociais, isso é clássico, né? A comparação. É um mar para comparações. Até por isso eu tenho um lembrete comigo próprio que é Just Be You. Apenas seja você. Eu sou eu, entendeu? E você é você. E cada um é um. Essa questão de comparação, às vezes, não é muito positiva. Na maioria das vezes, leva para você se sentir por baixo. Ou vai fazer você se sentir por cima a partir do baixo de outra pessoa. Quer dizer, será que isso é positivo? Então, não é melhor a gente acompanhar a nossa própria jornada, como cada um individual? Uma coisa é você se inspirar ou falar, olha, que legal e tal, e você se inspira. Agora, você comparar e sempre tem esse teor negativo, não é muito positivo. Então, deixa essa dica também. E nesse sentido de comparação, a gente entende que a sua autoestima está ancorada no outro, porque precisa do outro como espelho para refletir quem você é. Mas você tem que entender que você é um espelho por si só. Você é um espelho completo, com reflexo e com tudo. Você não precisa dos outros para espelhar de volta quem você é, para refletir essa verdade sobre você. E se você continuar assim, bom, vai se tornar cada vez mais cansativo. E quando você vê, você viveu uma vida inteira tentando agradar os outros, cansada, e você mesmo não se agrada. Você não se agrada, você não tá com você. E, ok, a gente tem companheiros na vida e pessoas de jornada, mas no final a gente nasce e morre sozinho. Então, se você não tiver com você, quem vai estar? Alguma hora todas as pessoas vão passar e você vai estar só. E vai ser tarde demais, talvez, para reconstruir essa autoestima? Não, nunca é tarde demais. Por isso eu convido vocês a esse canal, ao autoconhecimento, ao autoamor. E um ponto importante, que é a parte da cura, né? Como eu posso melhorar disso? Como eu posso me curar? E a resposta, assim, magna é sendo verdadeira. Verdade. Por quê? Porque você pode chegar num ponto que você não tá sendo legal com você. Você pode estar se tratando mal, fazendo comentários pejorativos dentro da sua cabeça, te colocando para baixo. E esse passo, e é doloroso você perceber isso, só de começo de conversa. Porque a gente vive no automático, né, nessa sociedade. Então, o intuito também desse canal é te trazer para parar, para refletir sobre o que eu tô dizendo. Parar para pensar e parar de agir no automático. A gente age no automático. Quando você percebe, você está se maltratando dia após dia. E eu digo isso com experiência própria. Então, você fala mal de você, você não aceita um elogio, a pessoa fala, ai, que linda sua blusa. Ai, você não acredita, eu paguei R$10 no brechó. Quem precisa saber disso? Que bom, né, que você tá comprando no brechó, também é uma atitude legal, que tá ajudando uma caridade, algo assim. Ok, mas essa ideia de brechó, talvez, está inclusa numa questão de menor. Eu paguei menos, por isso tem menos valor. Não necessariamente, né, porque o brechó, justamente, igual eu falei, tem a questão da caridade, que é muito positiva. Mas vem embutida nisso. Ou, ai, comprei na promoção. A pessoa fez o elogio, aceite o elogio com muita boa vontade. Não venha dando desculpas para diminuir aquele elogio, para não aceitar aquele elogio. Isso é um clássico, né, da nossa autoestima ferida. Então, você ser verdadeiro com você. Como eu estou me tratando? Se você está se tratando mal, você talvez vai ficar um pouco chateada com você mesmo por estar se machucando. Mas é um passo para o reconhecimento, né? Para você perceber e você dar um passo à frente para a mudança, para viver uma vida melhor. Esse passo que a gente se aceita e começa a mudança, a gente ressignifica o que a gente viveu no passado. Essa criança que está dentro de você, ela fez o que podia, era o que ela podia, ela não podia muito. E agora você tem esse poder para poder fazer o que você quiser, se transformar, se renascer, reviver. Quase um bebê reborn. Então, o reborn, ele vem justamente do renascer, né? Você nascer de novo. E é interessante, né? Essa questão que tá correndo na sociedade. Deixa abaixo, né? Mas, bom, muitos são por palco, muitos são por questões mentais mesmo, essas questões. Mas use o exemplo do reborn como uma palavra em si, que ela diz muito mais
Então, renasça. Seja você uma mulher reborn. Importante reconhecer o seu valor por si só. Como ser humano, como pessoa, você se basta. Não é sobre, eu fiz aquilo, eu fiz isso, darará, eu tenho casa ou não tenho, eu dirijo ou não dirijo, eu faço não sei o que ou eu não faço nada. Não importa. Você se basta por si próprio, você é suficiente. Então, não é sobre méritos, não é sobre fazer coisas, ter coisas, enfim. E a partir disso, ok, o que eu realmente desejo para minha vida, o que eu quero, e corra atrás disso, mas só é possível a hora que você se aceitar as is, como você é. A autoestima, que depende dos outros, do externo, ela vai oscilar e ela vai te deixar instável. A que vem de dentro, ela é verdadeira e ela é estável, ela vai te proteger e ela vai te guiar para uma vida melhor. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, eu me escolho, porque a partir de agora a gente faz esse compromisso de se escolher. E se você gostou, também curta, compartilha com uma pessoa que precisa pensar em si mesma e não depender tanto da opinião alheia. Eu te convido também para conhecer a minha mentoria e as minhas sessões individuais de terapia. Então é só você entrar em contato. Obrigada!